do Brasil. Agora na Mix. Tudo. Mix Tudo. Gipa, vamos lá, hein? Seja sincero e eu também vou ser sincera. Tá bom. Você se considera o centro das atenções? Não. Também não. Outra coisa. Sente falta de empatia pelos outros? Tipo assim, entre você e uma pessoa, bora você, nem eu gosto se de todo sensibiliza. mundo. Eu sou da hora com os outros. Então, boa, eu também. Você tem mania de grandiosidade? Não. Eu também não. Por enquanto, estamos indo bem, É. Gipa. Você acredita ser uma pessoa muito especial, mais que todo mundo? Não, mais que todo mundo não, mas eu sou muito especial. Mas assim, mais que todo mundo não. Quem não me conhece tá perdendo. Ah, então tá bom, um pouquinho aí. Posso te falar também, me identifico também. Eu acho que eu sou uma pessoa especial. Mano, eu acho que eu sou muito da hora, Então mano. até agora 1-1, tá Tá bom? bom. Mais um. Tem inveja dos demais? Não, jeito Eu nenhum. também acho que não. É louco. Isso eu não tenho mesmo, não. De verdade. Então acho que é isso, Gipa. Um só que bateu. É. A gente não é tão narcisista assim, Não é mesmo. Não. Eu acho que não. Não. Até o final do programa a gente vai descobrir se a Vamos. gente tem ou não características narcisistas. A gente sabe que as pessoas usam muito dessa palavra. Essa Sim. pessoa é narcisista. É. Essa pessoa só pensa nela. É. Tudo sobre ela. É. Ela machuca muita gente porque Isso. tudo é sobre o umbigo que gira, né, ao redor ali. Tudo Sim. que acontece tem que ser sobre essa pessoa. Exato. Hoje a gente vai descobrir. Muito legal o tema de hoje, hein, rapaziada? Porque tem muita gente que não sabe direito o que é narcisista. Exato. E fica rotulando os outros sem saber o que é realmente a parada. E hoje a gente vai ter um especialista aqui. Vai. Que não é a Giza, que não sou eu. Que não é nada. Que é a Adriana Drula. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Mano, é o seguinte, se você tá ouvindo o programa agora, vem com a gente já respondendo o tema. Você já conviveu ou convive com pessoas narcisistas? Então, se você tem dúvida do que é, vai ouvir no programa, que através das nossas falas e de coisas que a gente vai trazer aqui, você vai identificando as pessoas ou até mesmo você. Sim. E aí a gente vai trocando uma ideia. Sim. E a Adriana Drula vem pra complementar e trazer todo o embasamento sobre esse assunto. E o meu psicólogo, Otávio Campbell, o único que ficou, porque 2 desistiram, né? Ele me deu uma aulinha sobre narcisista e eu vou contar já pra você essa história. Que, mano, é bem legal. É, muito e louco, aí né? eu vou te falar se eu entendo ou não. Você vai julgar aí pra ver se eu entendo ou não. A Adriana também sei, também. né? Vou falar um pouco desse bagulho de narcisista aí, tá certo? Narcisismo. A gente sabe que tem amigos narcisistas, mães narcisistas, pais narcisistas, Sim. filhos narcisistas. Sim. O ser humano, né? É isso, a gente vai falar sobre tudo. E posso falar um negócio? Agora são 6-2. Vai, Corinthians! Ah, perdeu, não perdeu? Ganhou! mas custou, né, Guita? Ganhou! Ah, meu Deus, hein? 11988000, narcisista. Esse é o nosso tema de hoje. É, não é? Acredita que convive com alguém assim? Sofre com pessoas assim? Conta tudo e vem pra live. E vai, Corinthians! Agora eu vou ter uma atitude narcisista. Qual? Nossa, Guipa, a gente é muito bonito, Eu tô né? muito Ninguém é gato. mais bonito que a gente nesse Esquece, Brasil, não é nesse mesmo? mundo. Ó, quiser ver a gente? Vem pra live. Lindo e bem dotado. Ah, cê é? Ah, Deixa eu muito. ver. Mix Tudo. Mix são 6 Travis McCoy e Bruno Mars, Billionaire. Vem chegando, o programa começou com tudo. Nossa, ouvi um barulho assim. O que será que aconteceu? Você que tá no rádio. Nossa convidada chegou pra falar sobre pessoas narcisistas. Nossa, Guipa, esse é um assunto muito, muito falado nas redes sociais, na vida das pessoas, no cotidiano, nos relacionamentos, enfim. Tudo que envolve uma pessoa na sua vida tem essa palavra muitas vezes, porque a gente sabe que o narcisismo é uma característica ou uma condição muito complexa e principalmente muito perigosa, porque faz muito mal. E Isso tem eu muita sei. gente que rotula os outros de narcisista sem saber o que é ser narcisista. Vamos descobrir hoje? Por exemplo, um dia eu tava conversando com a minha mãe ficou assim pra mim: não para de se olhar no espelho, meu filho, você é muito narcisista. Aí eu fui com esse negócio na cabeça. Aí eu fui falar com o Otávio, meu psicólogo, certo? Aí eu falei: ô Otávio, minha mãe falou que eu sou narcisista. Ele falou: por quê? Porque eu me olho no espelho. Aí ele falou assim: olha, sua mãe, ela tá equivocada. Porque a vaidade não tem nada a ver com o narcisismo. Não. E aí ele me deu um pouquinho de aula do que é ser narcisista. Fala aí, vai. E aí, antes qual de que é a trazer situação? convidada. Pelo que eu entendi, narcisista nada mais é do que uma pessoa que só pensa nela, que não tem amor pelo próximo, Egoísta. que não retribui sentimentos, e que no fundo, nada mais é do que uma pessoa insegura, porque a pessoa que precisa ficar se autoafirmando o tempo inteiro, que tem o ego inflado e precisa mostrar esse ego pra todo mundo, é uma pessoa insegura. E vocês podem ver, normalmente a pessoa que ela é narcisista, ela convive com pessoas que são fracas psicologicamente, porque elas têm o poder na mão de fazer o que ela quer com essa pessoa ou com essas Manipuladora, pessoas. Ela consegue manipular a atitude das pessoas, seja no relacionamento interpessoal como no relacionamento
relacionamento amoroso ou num relacionamento de amizade. Então, os narcisistas, eles precisam de palco e normalmente são pessoas que estão à volta dele, que são pessoas que acatam todo tipo de decisão, todo tipo de afirmação e ficam aplaudindo porque psicologicamente são abalados, afetados, enfim, é isso. É isso também que eu acho. Ô, Guipa, e sabe o que é o mais difícil de engolir? É que essas pessoas estão muitas vezes ao nosso lado. São pessoas da família, mãe, pai, amigo, irmão, chefe. E pra embasar o nosso assunto de hoje, ninguém menos que ela. E ela não é narcisista. Não é. Sabe por quê? Ela tá com a gente há muito tempo, eu não vi nenhum traço. Não. Adriana Drula, meu amor, seja bem-vinda. Primeiro se Olá. apresente, fala a sua especialidade, que o Brasil quer saber. Eu sou a Adriana Drula, sou psicóloga, sou especialista em terapia focada na compaixão. Conheço bastante de autocompaixão e mindfulness e atendo muitas vítimas, parentes ou outros relacionamentos narcisistas. Porque a gente sabe que muitas vezes, Guipa, não é nem que a pessoa é fraca psicologicamente. Dri, você só fala virada pra cá, porque senão sai do microfone, tá bom? Tá. Ela se torna fraca psicologicamente porque está convivendo com o narcisista no longo prazo. Nossa. Porque relacionamentos tóxicos com narcisistas são muito difíceis de enxergar. Às vezes, quando o narcisista é desse tipo que o Guipa tá falando, que é um cara que tem um ego super inflado, que se acha melhor do que os outros, esse narcisista ainda é mais fácil da gente reconhecer. Agora, vocês sabiam que tem um outro tipo de narcisista? Não. Qual que é? Igualmente perigoso, até mais. Ai, meu Deus. Mas que passa completamente despercebido. A gente chama de narcisista vulnerável. Qual que é dele? O narcisista É vulnerável, o capeta em forma de gente. na verdade, ele parece um coitado, uma vítima. Alguém que precisa de cuidado. Alguém que se coloca nessa postura fragilizada para ter o cuidado de todos que estão à sua volta. Ah, eu conheço uma pessoa assim, e é da minha família. Meu Deus, será que vai estar tudo acabado quando eu... Meu Deus, vai, continua. Então, o que acontece? É uma pessoa que se coloca numa posição de inferioridade. Olha isso, Guipa. O que te faz ser responsável pelo bem-estar dessa pessoa. Então, você tem que pisar em ovos. Você tem que cuidar para que ela não se sinta magoada. Muitas vezes são pessoas dependentes, né, emocionalmente, que às vezes fazem chantagem. Isso é bem comum. Essa vida. Chantagem emocional? Tem mães assim, sabia? Minha tia Irene é assim. É impressionante. Então, fala de doença, que é sempre a casa cheia. E, mano, chega lá na casa dela, tá melhor que nós de saúde, mas quando começa a ir embora, começa a ligar pros outros, fala que tá passando mal, que a pressão tá alta, o coração tá disparado. Nossa, eu achava que isso tinha muito a ver com pânico ou outra coisa. Mas é como a gente vai saber se realmente tá acontecendo ou se é uma atitude narcisista, Adriana Drula? O narcísico, ele não consegue enxergar o outro, ele não permite que a necessidade do outro esteja à frente das suas próprias. Ah, tá. Né? Então, por exemplo, o narcisista vulnerável é aquela pessoa, por exemplo, que vai comparar você com... porque a tal pessoa me dá atenção e você mal vem na minha casa. Aí, ó, coisa de tia. Minha tia Irene é assim. Ô, demônio. Tô com uma vontade de falar que é minha avó. Continua. É aquela pessoa que vai te manipular pela culpa. Entende? Tá, entendi. Então vai te fazer sentir culpado Por tudo. para que você atenda as necessidades dela e coloque as suas em segundo plano. Então, enquanto o narcisista grandioso, que é esse que o Guipa estava falando, que é o cara que tem o ego inflado, que tem um tanto de seguidores, que não aceita estar errado nunca, né? Aquela pessoa que é superior e atrai... manipula as pessoas pela insegurança das pessoas. O narcisista vulnerável vai te manipular pela culpa. Então você sempre vai se sentir culpado, nunca suficiente perto de uma pessoa assim. É tipo isso, você vai abdicar de toda a sua vida, que é o que acontece, né, no cenário que eu tô falando, na minha vida. E ao mesmo assim nunca tá bom. Parece que você tá sempre devendo. E nada que você dá é bom o suficiente. É o famoso faz, mas tá sempre faltando. Não é isso? Mas, meu Deus, por isso que a galera fala... Eu gostei muito quando você introduziu o assunto, que você falou assim, vamos falar das vítimas de pessoas narcisistas. Porque, assim, a pessoa ser narcisista não é tão um problema assim. Eu acho que quem convive que realmente adoece, né? É isso. E pelo que a Adri falou, esse relato que ela disse aí do narcisista vulnerável... Toda família tem um velho e uma velha que estão fazendo hora extra que são assim. Nossa, Gui. Não, é verdade, mano. É verdade. Porque todo mundo tem uma pessoa assim. E normalmente é a pessoa mais velha que não tem o que fazer, fica enchendo nosso saco. Mas eu Às acho... vezes as mães são, hein?
Mas será que é por... Eu achava que era por falta de conhecimento, falta de acesso à terapia, que a gente sabe que os nossos pais, os nossos avós, eles são de outra era, né? De autoconhecimento zero. Não tinha nem tempo pra isso, né? Mas... Ou não, é uma característica que nasce. O narcisismo é um traço de personalidade. Não tem nada a ver com isso? Ele pode piorar com a idade, sem dúvida, porque a pessoa perde outras funções de verdade, por exemplo. O narcisista vulnerável, de verdade, ele vai ficando mais dependente. Isso alimenta ainda mais um narcisismo pré-existente. Mas, assim, todos nós temos algum grau de narcisismo, né? O ser humano, de forma geral. Então, aqui a gente está falando de pessoas com graus muito elevados, né? Normalmente, é dificílimo, por exemplo, você tratar um narcisista porque ele não se percebe como problema. Os problemas são os outros. Entendi. Que é a parte de falta de empatia, né? Que a gente falou, né? Não olha o outro, né? Na verdade, ele enxerga o outro. Então, são as minhas necessidades, eu venho primeiro e o outro é um objeto que vai atender aos meus desejos ou às minhas necessidades. Ô Dri, me fala uma coisa, é um problema psicológico isso ou é um problema de caráter isso? É um traço de personalidade, então não é mal. Tá muito ruim o mic, Adriana Drula. Vira aí pra você, porque o Brasil precisa ouvir isso, porque é questão de sanidade mental. Vem um pouquinho mais pra trás com o banco? Que aí, isso, ó, pronto, agora vai. Então, Vamos lá. um traço de personalidade. É um traço de personalidade, então não é algo, por exemplo, como uma depressão que se trata, entende? É um traço de personalidade. Os narcisistas, eles costumam ser narcisistas. Não tem o que fazer, então? Então... Segura, volta já! Mix tudo. Mix são 6h21, som da Kelly Clarkson, Because of You, por causa de você. Você aí, narcisista, muita gente sofre. Esse é o nosso tema de hoje. A Adriana Drula tá aqui com a gente, estamos em choque. Primeiro bloco passou voando, né, Gui? Sim. A Adriana já deu uma aulinha de pessoas narcisistas, que vai muito além do espelho, que as pessoas costumam, né, colocar isso como centro do narcisismo. E muito além da autoafirmação também, né? Que muita gente acha que é só autoafirmação, mas não. Aquela pessoa que você convive na sua casa, que se faz de vítima o tempo inteiro pra querer sua atenção, pra ficar o tempo inteiro que você fique perto dela, ou que molde você, ou que guie você, mostre o caminho que você tem que seguir, é uma pessoa narcisista. Que é a sua vida pra ela, né? Bom, enfim, a Adriana Drula vai discorrer esse assunto já depois do intervalo, mas vamos com um áudio, que o nosso tema de hoje é: você é uma pessoa narcisista, conhece alguém, sofre com isso? Conta. Xisa, Guipa, Jamília aqui de São José do Rio Preto, Oi, Jamília. hein? Eu acho que eu fui muito narcisista quando eu era solteira, adolescente, pensava muito em mim, não ligava muito por passar em cima dos outros quando eu queria alguma coisa, mas aprendi muito depois que eu tive filho. Depois que eu tive minha filha, eu aprendi a pensar tanto nela e na minha família em primeiro lugar, que isso me mudou muito, graças a Deus. Amém. Nossa Senhora. Quer comentar, Adriana? É exatamente o que eu tava falando. As crianças, as pessoas de forma geral, quando as crianças nascem, as crianças são narcísicas, elas não conseguem ver além de si. Aliás, elas acham até que a mãe é uma extensão delas. Depois elas descobrem que as pessoas existem, né? Mas ainda assim, se você conviver com qualquer criança, e ela tava dizendo aí no áudio, né, que quando ela era adolescente, se considerava bastante narcisista, é comum e é normal que a criança seja autocentrada, né? Ela acorda e ela pergunta: cadê meu café da manhã? Ela não sabe se você comeu. Enfim, tá nem aí, né? E à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai amadurecendo, que também é um pouco do que ela disse no áudio, a gente vai encontrando com o outro, vai percebendo o outro e vai negociando as nossas necessidades, entendendo que não é só a gente que existe, né? Entendendo que a gente precisa, inclusive é importante pra nós incluirmos os outros, etc, etc. Tem gente que amadurece e tem gente que nunca. Então, o narcisista, ele é infantil. É bastante infantil, inclusive. Detectamos vários aqui. Ô, Gi, eu vou fazer uma parada aqui, ó, o pessoal que tá acompanhando a live. Ou melhor, o rádio. Vamos todo mundo pra live, youtube.com/RadioMixFM, porque tem muita gente chocada com o que a Adriana falou, porque tá detectando pessoas da família, E pessoas tá tudo próximas bem. que são narcisistas. Então entra na live e faça a pergunta pra Adriana agora, e na volta a gente vai falar mais sobre o tema no rádio. Se você não puder entrar na live, a gente volta já, não é isso? E só uma coisa, parece muito ruim detectar essas pessoas, mas a Adriana já falou que é um alívio, é você se sentir livre a partir do momento que você sabe e reconhece que essa pessoa é narcisista, que aí você vai saber como lidar. Então Sim. vem pra live. Mix tudo. O melhor mix do Brasil.
Mix Tudo. Mix são 6h27, eu tô achando esse programa pouco demais. Muito pouco tempo pra gente falar de um assunto que eu e o Guipa, a gente tá com o queixo no chão. Eu tô totalmente em choque. Porque a gente tá descobrindo tanta coisa aqui pela live também. Gente, convido todo mundo, vem pra live, porque a gente tá falando sobre tudo do nosso tema, que é narcisista. Pessoas narcisistas. E aí, só pra galera que tá chegando agora e pra gente continuar o assunto, Guipa, no início do programa a gente falou algumas características de pessoas narcisistas. Só pra gente retomar, a Adriana Grula falou de dois tipos, né? Uma pessoa muito egóica e uma pessoa muito vítima, por exemplo, né? Que tem até comportamentos infantis, que essas são muito perigosas. Existe outro ou não? Outro perfil? Não, esses são os principais. O grandioso, que é essa pessoa que você falou, que é, né, a pessoa com o ego super inflado. E o vulnerável, que é literalmente o que se faz de vítima. Aí o Guipa perguntou pra ela, né, Guipa, Eu perguntei pra Adriana o seguinte, se existe o modo de tratar dessas pessoas, porque eu achava que era um problema psicológico. E aí ela meio que respondeu, mas vai responder agora com mais profundidade. Eu cheguei à seguinte conclusão, eu prefiro um tiro no joelho do que conviver com o narcisista. Explica, tem algum jeito de tratar disso? É uma questão psicológica? Então, é um traço de personalidade. E uma das características do narcisista é que ele nunca é culpado e ele não consegue aceitar as próprias fragilidades, certo? Então, qualquer tentativa, porque muitas vezes as pessoas tentam sair de um relacionamento narcisista convencendo o narcisista de que ele é narcisista, para que então ele mude e o relacionamento se torne aquilo que essa pessoa gostaria que fosse. Isso é ilusão. Não vai acontecer. Não, isso não vai acontecer. Então, na maioria das vezes o que acontece é que você tem, talvez, a pessoa pode te dar um pinguinho de razão, mas provavelmente nunca. E aí você fica naquela de tentar convencer a pessoa ou tentar que ela mude e ela nunca muda, e você acaba mais preso ainda naquele relacionamento. Né? Então, por exemplo, na hora que você resolve colocar um limite. Então, vou colocar um limite num narcisista vulnerável. Olha, eu não vou fazer isso por você, porque isso aqui é importante pra mim desse jeito. Então, o que ele vai fazer, o vulnerável? Ah, poxa vida. Não, tudo bem, eu entendo que você tem suas necessidades, né? Então, quer dizer, mas ao mesmo tempo se colocando de uma forma muito frágil. Então, te fazendo sentir culpado por não fazer aquilo que ele espera que você faça. Nossa. Então, assim, qual é a saída de um relacionamento narcisista? É literalmente a saída, né? Saia. Então, saia, se proteja, né? E se não for possível sair, se for um relacionamento, né, enfim, pai, mãe, etc., colocar limites muito firmes. E Dri, me fala uma coisa, então é assim, não existe um tratamento para o narcisista, mas se a pessoa detecta que ela está numa relação convivendo com algum narcisista, o ideal é que ela se afaste, coloque limites e também procure algum especialista, no caso o psicólogo, para dar orientação, para dar as diretrizes, né? Porque a gente tá brincando aqui, mas é um negócio muito sério, cara. Muito Sim. sério. Não deve ser fácil você ter uma pessoa narcisista na família que, mano, manipula a sua cabeça, cara. Você acaba pirando, né? Te manipula pelo seu senso, pela sua autoestima, né? Pelo seu senso de valor. Então, o narcisista, como ele te manipula porque ele te faz sentir tão mal ao seu próprio respeito que você vai fazer aquilo que ele quer. Então, você tá sempre se sentindo muito mal. Então, o que acontece num relacionamento com um narcisista a longo prazo é que a pessoa se torna insegura, fragilizada emocionalmente. Impacta diretamente na vida da vítima. Pronto. Com certeza em todas as situações da vida, de trabalho, de outros relacionamentos. Você falou na live que pessoas que convivem e não saem de relações narcisistas dentro de casa, automaticamente atrai esse perfil na vida, né? Amizade, trabalho, porque não se curou, né? Ou aceita tudo E isso. naturalizou, né? Naturalizou que as pessoas exigem demais de mim e eu nunca consigo dar aquilo que o outro quer mesmo. Meu Deus. Ô, Dri, ó, pra quem chegou agora, porque a audiência do rádio ela é rotativa, a gente tá falando de um tema muito sério, que é narcisistas, né? E existem dois tipos. Fala de novo, mais uma vez, como que a gente detecta esses dois tipos de narcisista para que as pessoas enxerguem, caso necessário, caso tenham, dentro de casa, e que Procure tomem uma ajuda. atitude, através dos traços. Passa pra gente quais são os traços. Tá, então a gente pode pensar assim, a característica comum aos dois tipos, do narcisista de forma geral, é que ele não consegue enxergar as necessidades do outro, certo? E as necessidades do narcisista estão em primeiro plano sempre. Ok, temos dois tipos. Um tipo é o grandioso, que é aquela pessoa que se acha o centro das atenções, que se acha melhor do que os demais, super exigente. Então ela vai colocar defeito no seu trabalho, ela vai colocar defeito naquilo que você faz, ela vai ser crítica para que você se sinta pior e siga o caminho que ela vai te dar, e se você seguir esse caminho, então você vai ser aprovado. Então ela acaba tendo seguidores e não parceiros. Manipuladora. Entendi, uma pessoa manipuladora. Os dois são manipuladores. Tá. Esse é um tipo.
O segundo tipo é o vulnerável. O vulnerável é aquele que se faz de vítima para que você atenda às necessidades dele e deixe as suas em segundo plano. E aí, quando você não faz isso, ele te faz sentir culpado. E então, ele te manipula pela culpa. Enquanto que o grandioso te manipula pela sua insegurança. Meu Deus. Ô, Dri, costumo dizer que nós somos reflexos das 5 pessoas que a gente convive. Se eu convivo com um narcisista, eu posso me tornar um narcisista por conta dessa convivência? Muito provavelmente você vai se tornar um objeto de um narcisista. E não a um vítima. narcisista. O protótipo de narcisista. Não, você vai se tornar cada vez mais inseguro, você vai depender da aprovação desse narcisista o tempo inteiro. Sim. Você vai precisar que ele te valide o tempo inteiro. Então, não, isso que você tá me dando tá bom o suficiente, se for um vulnerável, ou então o que você tá fazendo tá ótimo, se for um grandioso. Mas sim. O funcionamento básico de quem tá junto com o narcisista é que essa pessoa tá tentando ser bom o suficiente o tempo inteiro e não consegue. Ô, Dri, só uma última pergunta, meu desculpa, Deus, muito a gente tem que ir pra rápido. música. Juro que é muito rápido. Se você estivesse numa sala fechada com uma cobra coral e narcisista, você ficava com quem? Putz, Cobra no coral é teto. aquela que pica, mata. Teto. Meu Deus do céu. Mix tudo. Mix são 6h43, som da Camila Cabello, Havana. Rapidamente aqui, estamos falando sobre pessoas narcisistas. É muito mais grave do que a gente imagina. Muito. A pessoa narcisista pode estar ao seu lado, como pode ser você. Sim. E muito mais. Vem com a gente pra live, que a gente tá discorrendo o assunto com mais detalhes. Mas a gente volta já com a pergunta do Guipa, né? É muito louco porque eu tô vendo todo mundo falando assim: eu reconheci, tem um fulano na minha família que é narcisista, o ciclano que é narcisista, minha mãe é narcisista. Mas vamos supor que alguém esteja nesse momento ouvindo o programa e você relatou todas as características de um narcisista e a pessoa fala assim: meu irmão, eu acho que eu sou narcisista e eu não quero ser narcisista. Eu quero sair dessa situação. Como sair dessa situação se eu identifiquei isso? Ou se a gente se identifica narcisista depois do seu relato, Adriana? Segura, depois do intervalo. Mix tudo. O melhor mix do Brasil. Mix tudo. Alô, chefia, nunca quis tanto um programa com 2 horas. Vou te Nossa. falar, hein, Guipa, voou, né? Que aula, cara. Mas calma que não acabou. Falando sobre um tema muito necessário, narcisismo, né? A gente tá aqui hoje com a Adriana Drula. E a gente estava comentando a respeito, para quem chegou agora, ela passou todos os destaques dos 2 tipos de narcisista, todos os relatos e todas as coisas que os narcisistas têm dentro deles. Só que eu falei assim, sobre relatar esse problema dentro de si mesmo, dentro de nós. Então assim, por exemplo, a gente tá falando muito dos outros. O outro é narcisista. E se a gente, através do seu relato e através das informações que você passou, a gente se considere narcisista, a gente começa a enxergar dentro da gente que nós somos narcisistas. Como lidar com isso? Olha, é bem importante nesse caso a pessoa pedir ajuda, né? Procurar um psicólogo, um terapeuta, enfim, para que ela consiga começar a refletir sobre as próprias atitudes e até desenvolver algumas capacidades, por exemplo, empatia, né? Ela começar a treinar, se colocar no lugar do outro, ela desenvolver formas de tolerar a frustração, em vez de ter que fazer com que o outro resolva o problema dela, que ela tolere ser deixada em segundo plano, por exemplo. Então, certamente tem várias coisas que essa pessoa precisa desenvolver e que um processo terapêutico é fundamental. Odri, você falou na live, se eu não me engano, é interessante de trazer pro ar aqui, que uma pessoa narcisista mesmo, ela jamais vai se identificar como narcisista, né? Não tem como. Não. Então, as vítimas que tem que dar um jeito de lidar com essa situação. Não, mas teve gente na live que se identificou. Não, traços, eu digo traços. No caso... É porque o narcisismo, ele vem em graus, Então, é o que eu falei, todo mundo tem algum grau de narcisismo. E algum grau de narcisismo é até importante no sentido de que você precisa olhar pra você. Certo? Tem pessoas que têm um grau elevadíssimo. Essas pessoas, até por definição, elas não enxergam que são narcísicas, porque a partir do momento que elas enxergarem, né? A partir do momento que elas se perceberem narcisistas como abusadoras, elas não têm estrutura psicológica para lidar com isso. Meu Deus! E assim, Gisa, eu acho que é muito necessário a gente alertar as pessoas que estão em relacionamentos tóxicos, onde o parceiro ou a parceira tem o poder de te manipular e de passar para a pessoa que está sofrendo que ela necessita do outro, mesmo o outro sendo manipulador, mesmo o outro fazendo com que ela fique numa relação tóxica, que ela tem que sair, ela tem que procurar ajuda, ela tem que buscar uma alternativa e não achar que ela é dependente do outro, porque o outro tá apenas te manipulando porque é uma pessoa narcisa. Tô errado? Não, você tá super certo. Sabe qual que eu acho que é uma grande
bandeira vermelha. Se você se percebe num relacionamento em que você sempre se sente insuficiente… E culpado. Pois é. Sempre se sente insuficiente, talvez porque nada tá bom, ou talvez porque você nunca é bom o suficiente. Você tá sempre tentando agradar, parece que não tá bom o suficiente. Provavelmente… Você é vítima de um relacionamento narcisista. Nossa, gente, pra galera que tá aqui ouvindo pela rádio, né? A gente falou sobre isso na live, a gente precisa trazer pra cá também. Vamos listar aqui o que uma pessoa vítima de outra narcisista precisa fazer. A Adriana Drula falou que é simplesmente sair, se afastar. Mas a gente sabe que dentro de casa, muitas vezes a gente tem essas pessoas. Ela falou que a gente precisa ter atitudes mais duras. Mas vamos tentar trazer com mais detalhes. Sabe por quê, Dri? É muito complicado. Por exemplo, eu sinto que meu pai é narcisista. Então eu colocar limites, muitas vezes, faz ele ficar mais ainda. E eu me senti mais ainda culpada por tudo. Como que pode amenizar essa relação, essa situação, enfim, sem eu adoecer? Sim, os limites que eu quis dizer, você colocar limites claros, às vezes esses limites não precisam nem ser comunicados. Então, por exemplo, tem certas coisas que eu não vou dividir com essa pessoa. Ah, entendi. Por exemplo, nesta parte da minha vida eu não deixo essa pessoa entrar. Por exemplo. Às vezes a gente precisa comunicar. Né? Por exemplo, tem uma pessoa ali na live que falou: mas a minha mãe é narcisista e eu percebi no meu segundo parto. Então, por exemplo, você percebe que a sua mãe está invadindo a criação dos seus filhos. Precisa pôr um limite. E é limite mesmo, né? E um limite de verdade. E como que fica o sentimento de culpa? Porque quando você coloca limite, ele vai se a pessoa porque se a pessoa é manipuladora e você coloca um limite, a culpa vem depois. E será que você vai sustentar? Principalmente se tratando de família, né? Então, esse sentimento de culpa, ele precisa de ir pra terapia. E é bem legal que você falou isso, porque é muito difícil a gente sair de um relacionamento narcisista sem ajuda. E a terapia é fundamental também pra gente ter responsabilidade ao rotular o outro também. Porque, como eu falei, a gente tá aqui falando sobre relatos de narcisistas, mas tem muita gente também que tá do lado de uma pessoa que de repente não é narcisista, mas vai ficar nessa rotulada de tipo, você é narcisista. Então assim, se você tá sentindo que você tá numa relação onde a pessoa é narcisista, ela tá te manipulando, tudo que você faz tá errado, ela tá sempre certa, você nunca faz o suficiente, procure ajuda, busque ajuda, não é isso, Dri? A ajuda é fundamental. Sabe uma outra coisa bem importante? Você ter outros relacionamentos saudáveis. De pessoas que te validam, que reconhecem o seu valor. Porque isso é bastante terapêutico, inclusive. Pra pessoa começar a entender que ela não é um problema. Mas este relacionamento talvez sim. Olha, eu vou até aproveitar aqui uma fala da Anitta, em um podcast que eu vi. Ela falou… Não sei se foi alguma artista, se foi a Anitta ou a Bruna. Eu acho que eu já falei disso aqui no programa. Foi a Bruna Marquezine que ela falou. E eu falei da Anitta aqui, porque a Anitta é uma pessoa que ela falou: eu não olho números, eu tento evitar comentários, porque senão eu vou acabar sendo que as pessoas me rotulam. E é muito complicado eu cair nesse lugar. Porque, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com o que o outro diz sobre a gente. Porque senão você vai acreditar. E é o que você tá falando. E a Marquezine falou que ela não se achava suficiente como atriz, e por isso ela resolveu olhar pra ela e entender quem é ela, mas longe dos olhos das outras pessoas. Então você imagina você conviver com pessoas narcisistas, você não ter ninguém validar nada do que você é o tempo todo. Meu Deus, onde você vai parar? Complicadíssimo, né? Sim, complicadíssimo. Meu Deus, Guipa, você é um gostoso, tá? Eu vou te validar. Obrigado, meu amor. Mix Tudo. Mix faltando 4 para as 7, Planta e Raiz, filme de romance. Na verdade, a gente tá num terrorismo aqui hoje, gente. Eu tô tenso. Falando de pessoas narcisistas. Fomos parar em lugares que eu jamais imaginaria, que envolve família, envolve pessoas queridas e como isso afeta a nossa vida, como somos vítimas, né? Desse traço de personalidade que não tem cura. Então é isso. Adriana, eu queria começar tudo de novo a vida, porque é complicadíssimo, né? Fala mais um pouquinho, vamos concluir esse tema, se é que dá pra concluir, porque eu acho que é um assunto que renderia horas, dias, meses, o narcisismo e como ele afeta as pessoas. Olha, eu acho assim, cada vez mais a gente vê pessoas narcísicas, porque a gente vive numa cultura que é muito competitiva, que as pessoas estão preocupadas com elas mesmas o tempo inteiro, com a questão da rede social. Eu acho que esse negócio explodiu, né? Porque as pessoas estão se olhando, elas estão se avaliando, se comparando o tempo inteiro, precisam ser melhores, precisam ter atenção de todo mundo. Isso. Então, assim, uma vez que você se percebe num relacionamento em que você nunca é bom o suficiente, seja porque a pessoa se acha o máximo, ou seja porque a pessoa exige tanto de você e nada tá bom o suficiente, né? É necessário a gente pedir ajuda, buscar ajuda. Porque a manipulação narcísica, ela é feita de uma forma tão quase que brilhante, que a pessoa não consegue reconhecer que se trata de um narcisista. O narcisista, ele te manipula de um jeito que você acha que você é o problema. Tá. Entende?
Então, se você percebe isso, é bem legal pedir ajuda. E se você percebe que talvez, né, o Guipa falou, sei lá, tem um traço narcísico, eu tô achando que talvez eu tô muito narcisista, eu tô muito autocentrado, também é legal a gente procurar ajuda pra conseguir desenvolver essas coisas, né? Porque todos Enxergar temos o traços, outro. né? Sim. Aí só uma coisa assim pra gente concluir, uma pessoa que lida diretamente com uma pessoa narcisista e é vítima dela, independente da relação, se é afetiva, se é com família, primeiro ela precisa colocar limites duros. Feito isso, vai vir uma sensação e um sentimento de culpa absurdo, porque é como a pessoa narcisista faz a outra se sentir. Retaliação. Pra você lidar e sair bem disso, terapia. Porque é a terapia que vai sustentar a sua decisão, é isso? Exato. A terapia vai Dá pra sustentar entender. a sua saúde emocional e a sua firmeza. Porque senão não consegue. Sim. Você volta, né? Fica girando, né? Acho que todo mundo precisa de terapia, né? Não, Mas sim. eu vou falar pra você, Dri, eu gostei demais do programa, mesmo sendo um programa tenso aí e tal. E eu cheguei à seguinte conclusão, de verdade, pode ser que amanhã não volte. Eu quero Vai, morar no Rifa. zoológico, velho. Eu vou bater na porta do zoológico, quero morar com os bichos, velho. Mano, eu vou falar pra você, o que uma jaguatirica, um leão, pode ser menos perigoso que uma pessoa dessa? Narcisista, Um narcisista. Prefiro morar na boca do leão. É, porque não a vou pro pessoa- zoológico, mãe, tô indo pro zoológico, não volto Parece até uma tortura, né? Morar com os bichos. A pessoa narcisista, ela tem um sangue frio, hein, Dri? Porque é uma tortura, é ali, ó. É minucioso, né? Mas olha, e muitas vezes ela acredita, viu, gente? Então, assim, não é nem uma… deixa eu aqui me fingir de vítima pra poder manipular ela. Ela se acredita vítima. Ah, é? É. Então posso falar, não tem mais Não jeito. tem cura, Posso esquece. falar? Ô, Dri, como é que faz pra falar com você, marcar consulta? Porque eu acho que o Brasil vai querer falar com você hoje. @Adriana Drula com 2 L's. Nossa, Adriana, obrigada. Eu tenho mais uma pergunta. O Golden Retriever, aquele cachorro bonitão, ele tem narcisismo ou não? Eu acho que talvez um pouquinho. Não tem Mas não. ele é fofo. Não tem não. Ele não fala. Cachorro não tem Ele esses não te bagulho. manipula. Eu quero viver lá dos cachorros. Mas ele olha pra você com aquela carinha de vítima. Olha, não olha? olha. Será que é também? Ai, Me tu matou passeia. morto, não? Então é isso. Vou viver com as Rodrigo, flores, então. Só a dica final, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade doente que precisa de ajuda o tempo todo. A gente bate na tecla terapia, mas parece que é só bonito falar, né? Mas a gente precisa enfrentar, porque a terapia ela não vai falar o que você quer ouvir. Né? Lá você vai encarar coisas difíceis. Então, por isso que a gente fala que é necessário, porque eu acredito que um karma ele só é quebrado quando você tem uma visão macro, né? Se você fica ali só apagando a fogueira, você não vai na raiz do problema. E aí, de repente, você se torna, né, essa corrente que vai passando de geração em geração. Então, façam terapia, gente. Procurem a Adriana Drula. Dê sua dica final sobre narcisismo pra galera que tá aí ouvindo. Olha, a minha dica final talvez seja para que as pessoas, né, primeiro, acho que a ideia não é sair rotulando todo mundo como narcisista, Esse é o pensar primeiro. também o quanto que a gente usa isso para atacar o outro. Pronto, Né? arrasou. Então acho que isso é número 1. E número 2, eu acho que isso que você falou faz todo sentido. Porque numa aliança terapêutica, porque é isso, a terapia funciona porque é uma aliança terapêutica. A partir de um relacionamento de confiança com um profissional que entende do assunto para te ajudar a entender a dinâmica dessa relação e construir o que você precisa para sair da relação. Porque precisa ter autoestima elevada e forte para sair de uma relação abusiva. Só tratando e se reconhecer, autoconhecimento, né? A Como gente é que você vai ter isso no meio do olho do furacão? Ó, Jamais. Rapidinho, nós somos felizardos de ter a condição de pagar terapia. Mas a gente fala para um povo que não tem condição Muita também de pagar gente não terapia. tem. Então eu quero saber de você, Dri, existe a possibilidade de alguém que não tem a condição procurar um psicólogo hoje, de repente no SUS, fazer um tratamento gratuito? É possível? Porque é muito fácil a gente falar de fazer terapia, mas e se não tem dinheiro? É isso, arrasou, Olha, é Guipa. possível sim. Eu sei que, por exemplo, várias universidades têm serviço escola, universidades que têm o curso de psicologia, têm terapia gratuita. Aí, ó, maravilha, é isso. Aí, ó, maravilhoso. Dri, Show. mais uma vez o seu arroba que a gente tem que ir, que estouramos o tempo, vamos lá? @Adriana Drula com 2 L's. Sigam essa mestre, que pra mim é mestre, viu? Você vai salvar muitas vidas ainda, já salvou muita gente aqui hoje, inclusive a gente, né, Boa, Guipa? com certeza. Sigam o Guipa também. @Guipa Oficial e o seu Gigica. Giza.on, GISA.on. Siga também o @Mix Tudo na Mix. E mais do que o @Mix Tudo na Mix, você vai seguir também @Rádio Mix FM e @Latam Brasil. Por que, Gi, que é pra seguir esses dois instas? Porque a gente tem uma promoção que vai te levar pro Detal. Estamos aqui pro Brasil inteiro. Então a Mix e a Latam Airlines vão trazer você pro festival, pra São Paulo, pra curtir. Então prepare as malas, que os ingressos de Gramado, passagens e hospedagens são por nossa conta. Pra participar, @Latam Brasil e @Rádio Mix FM. Lá no post oficial, né, vai ter vários posts lá, porque são em 2 Instagrams. Entra lá nos posts oficiais da promoção, marque quem vai curtir o festival junto com você e pronto. Serão 5 ganhadores. O
resultado a gente conta aqui no programa no dia 2 de agosto. Você em São Paulo, curtindo o The Town 2023 com tudo pago, só podia ser com a Mix, em parceria com Latam Airlines. Amanhã a gente volta aqui pra depois descobrir tudo isso. Não, eu sobre vou pro narcisismo. zoológico, vou morar com os bichos. Na verdade, eu meu vou pro Deus. Jardim Botânico, porque ela falou que bicho também tem isso, então eu vou morar com meu as Deus. plantas. Dri, volte mais vezes pra ajudar a gente, tá bom? Um beijo pra você. Beijão. Tchau, gente! Valeu! Mix Tudo. De volta amanhã às 6 da tarde.